caminho, né? Começou! Vamos lá. Boa tarde, você que está vendo esse Papo na Rede, que a gente está começando hoje, dia 4 de outubro. Pessoal, faltam alguns dias para as eleições municipais. Aqui em São Paulo a gente está tendo uma disputa aí interessante. O tema desse papo hoje é sobre relações político-eleitorais e o mundo religioso. Se você é assinante da Veja ou se você viu a Veja... Você não está com a capa aí, né? Ah, ficou lá fora. É. A capa, a Vejinha São Paulo colocou uma capa semana passada assim, quanto vale um fiel? E não está se referindo a corintianos. Né? Quanto vale um membro de uma igreja? Essa é a lembrando ideia. que hoje é o último dia de propaganda eleitoral. Hoje acabou. Hoje é o último dia, hoje acaba. Né? Queria convidar, se você está vendo esse papo ao vivo, manda seu e-mail para participar desse papo. Eleição é um negócio que envolve dinheiro e poder, ou poder e dinheiro, que é uma mistura inflamável. É verdade. E quando você mistura nesse pacote religião, aí fica explosiva, né? E me parece que em São Paulo está muito caracterizado a mistura da... E eu diria que uma mistura, para mim, incestuosa e promíscua do ambiente político com o contexto religioso. Para a gente papear um pouco sobre isso aqui, a gente tem a alegria de ter o Paulo Capelletti nessa tarde com a gente. Muito prazer. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Você ajudar a gente aí a Paulo refletir um pouco. de longa caminhada. De longa caminhada. Sim. Desde o final dos anos 80. E eu dou um testemunho pessoal aqui a respeito do Paulo conhecido Capelletti. como Macarrão. Conhecido como Macarrão. Mas um homem que caminha pela cidade e pelas ruas da cidade com uma bandeira que poucos caminham, que é a bandeira da justiça, do amor, do acolhimento, da verdade. E é muito bom ter você aqui, Paulo. Obrigado. Muito bom, bem-vindo. Obrigado. E fica à vontade, obrigado. Tá bom? Estou à vontade. Eu queria jogar duas perguntas aí pra gente, papear, você que está vendo. Fernando, só uma coisa, você falou de São Paulo, mas como nós temos gente do Brasil todo que nos vê agora e depois, porque o programa fica em arquivo, na verdade o que você disse está acontecendo no Brasil inteiro. São mais de 5.000 municípios que vão escolher vereadores e prefeitos, e a presença dos religiosos hoje nos palanques é algo que nós não tínhamos visto nunca, na verdade. É uma marca. Né? Quando eu estou falando de São Paulo, eu estou dizendo assim, porque eu acho que aqui tomou proporções, que é isso que você está falando assim de forma muito nítida, né, Paulo? É verdade. Essa relação complicada, e eu chamei promíscua, entre política e religião, a gente sabe que ela tem antecedentes assim históricos já de muito tempo, mas me parece que hoje ela está assim de forma explícita. Né? As coisas são tratadas, eu diria o seguinte, que não existe talvez mais muita diferença entre um lobista profissional na ação que ele faz e aquilo que a gente vê por parte de alguns líderes religiosos. Nesse sentido, quer dizer, está patente, está claro. Paulo, assim, você acha que uma igreja ou um grupo religioso ele deve ter o seu candidato? Então, primeiro, boa tarde, né? Você que nos ouve. Vamos deixar o Paulo falar, né? Você fala nessa câmera aqui. É um prazer estar com você. Se quiser falar com eles. É um prazer estar com vocês aqui, Carlos, Fernando, né? Amigos de caminhada. E muito obrigado pelo convite. Talvez a gente não vá poder dar uma resposta concreta a tudo que você imagina, mas a gente tentar articular algumas coisas para colocar você para pensar. Eu acho que talvez o programa hoje é levar você a uma reflexão do que seria o ideal de um cristão evangélico tomar uma atitude diante das eleições que nós estamos tendo. Eu acredito que hoje a comunidade cristã está dividida em blocos gigantes, né? Como o neopentecostalismo, pentecostais, históricos, né, que fazem blocos diferenciados entre evangélicos. Independentes. Sem igrejas. Sem igrejas, isso é. Mas é a comunidade cristã, né, que se reúne, que está junto, que quer elaborar algo novo em relação ao evangelho, que é uma proposta nova para toda a humanidade. Então eu acho da seguinte forma, que hoje nós não estamos preparados para colocar
a minha visão, olhando para a história do Brasil em relação à eleição, e também em São Paulo principalmente, que é a 10ª cidade, né, do mundo, né, uma das mais importantes do mundo, colocar uma pessoa evangélica como prefeito ou mesmo como vereador. Eu acredito que precisa ter um processo de transformação na política brasileira, e eu acho que isso pode acontecer diante de trabalhos da comunidade chamada cristã, porque ela deveria de treinar pessoas para que elas pudessem entrar nesse meio e fazer relevância, como já tem alguns fazendo. Né? Então eu acredito que precisa pessoas serem treinadas para poder estar nos partidos políticos e também dentro da nossa política, que já está corrompida, como nós sabemos. Né? Ô Paulo, o que você está querendo dizer assim, para treinar tem a ver com o fato de que... Deixa eu pegar uma notícia aqui, ó, que eu li, que eu baixei. Saiu na Folha. Saiu na Folha de hoje, lá na Folha Online. Pastor pede voto aliados para acelerar a construção de templos. E aí ele vai narrar aqui o Bernardo Melo Franco, o jornalista da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte sobre o R.R. Soares, dizendo que ele está pedindo para as suas ovelhas votarem no filho dele, Davi Soares, vereador pelo partido tal, para que já exerceu influência na administração do aliado para liberar a construção da sede, e aí ele fala de pendências aí de alvará e tal. Quando você fala assim de preparar a gente, tem a ver com essa questão assim, de que o camarada que se diz um cristão entrar para a vida política, partidária, ter compreensão que vai muito além do que essa mentalidade paroquiana, de que eu vou ser um despachante da minha igreja para resolver lá essas pendências, eu diria assim, essas picuinhas que os caras falam que é obra do Senhor, mas tem muito mais a ver com a própria instituição religiosa a qual o cara pertence, lidera e às vezes é o dono dela. Então, a tendência, eu acredito, de alguns líderes religiosos que já foi citado na Veja da semana passada, tem a ver com despacho de verdade da sua própria paróquia. Agremiação. Da sua própria paróquia. Porque ele quer, de verdade, aprovação de templos. Mas a gente tem que entender que a política, ela vai além do templo. E é isso que os evangélicos precisam pensar. É na cidade, que nem nós estamos falando da prefeitura. A gente pode falar do Brasil, mas a gente tem que se focalizar na prefeitura, porque hoje é o momento da eleição do prefeito. Então, a comunidade cristã precisa olhar para a população da cidade. Qual é a necessidade dela? A comunidade cristã ela tem que ter um acesso a essas necessidades e fazer com que a população em si, não só os cristãos, né, mas o cristão tem que ter uma abertura para olhar para a cidade e falar onde está a necessidade. A necessidade é de habitação? É de habitação. Hoje nós temos 13 mil pessoas morando na rua. Onde eles vão morar na cidade? Porque só tem albergue para 10 mil ou 9 mil pessoas. Aonde esses homens e mulheres que moram na cidade, na rua, que nem o IBGE conta, né? Ele vai ter acesso? Ele vai ter acesso à saúde, a trabalho, à habitação, a educação, saneamento básico. A comunidade cristã ela tem que olhar para isso. E quando eu falo de tratar, de treinar uma pessoa, eu falo da seguinte forma, de levar uma pessoa ao crescimento político ao ponto de envolvê-lo em todas as articulações de uma cidade. Seja ela a saúde, seja ela a política, seja ela a educação, seja ela o transporte público, que, diga-se de passagem, que vai falir como a saúde, como a educação. E é um flagelo, né? Desrespeito. É um desrespeito à humanidade. À cidadania. Isso. Né? Então a igreja tem que ir contra essas ações e fazer com que essas ações se tornem mais humanas, humanizadas. Para isso a gente tem que treinar uma pessoa que tem uma visão
total da cidade. Você está dizendo... Deixa eu colocar um e-mail aqui, desculpa, Carlos. Chegaram alguns e-mails. Os nossos webs... O Denilson Sangler, lá de Nova Friburgo. Certo. O Denilson, lá de Nova Friburgo, está mandando um abraço, querendo saber tudo que você tem falado sobre a igreja dos nossos tempos. A gente vai tentar falar um pouquinho, Denilson, porque não vai falar tudo, não. Já estamos falando. Nelson Rodrigues, São Paulo, tem uma pergunta. Os senhores acham justo, obrigado pelos senhores, um candidato se juntar a várias igrejas para arrecadar votos? O que não se faz usando Deus não é para mim uma vergonha, tal? É isso aí, eu acho que é o óbvio. Total, né? Tá falando. Uma vergonha. Marcos Salomão, Rio de Janeiro. Aí ele mandou uma pergunta interessante aqui. É necessário treinar, entre aspas, evangélicos a serem o que a ética já nos ensina, ou basta ser cristão na essência que o evangelho nos ensina? É uma pergunta interessante, porque eu acho que tem um desdobramento específico que você está falando. Marcos Salomão nos eu leva diria o para uma seguinte, discussão dos anos 80, né, Salomão? Não basta ser ético. É. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que você está propondo, o que eu estou entendendo, Paulo, o que você está sugerindo é o seguinte, a ética faz parte do ser cristão. Sim, a ética mas já para normal. Atuar nesse palco da política partidária... Em resumo, na hora da escolha de um candidato, você escolheria esse candidato por ele ser membro de uma agremiação religiosa ou por ele ter um princípio de justiça e dignidade? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. Mas eu estou falando o alguém seguinte, que lute pela justiça, Sim. independente da cor Que religiosa. no seu plano de governo ou no seu plano de ser vereador, de ser aquele que vai promover as leis, que vai ao encontro da justiça. Deixa eu mudar minha pergunta. Você vai fazer uma consulta no médico. Ou você vai fazer uma consulta numa pessoa que você está com um problema, com uma cefaleia, sei lá, uma dor de cabeça. Você vai no médico que é ético, mas você não vai tentar procurar um médico que é ético, mas ao mesmo tempo é competente na área de atuação dele, que é medicina, porque eu acho que é isso talvez o que o Marco está querendo colocar. Por que treinar uma pessoa se já não basta a ética do evangelho? Mas talvez, Fernando, nós entramos naquilo que estávamos falando. Entendeu o que eu estou colocando, Paulo? É de pastores em seus lugares, né? Aqui entre nós, pastores, sejam pastores apenas. Sim. Né? Roberto da Costa, ele é solteiro, mandando um abraço pro Paulo Capelletti. Abraço. Obrigado. Mas assim, de a gente... no pastoreio, no cuidado de pessoas, identificar gente capacitada, gente habilitada, gente vocacionada para se inserir nas engrenagens políticas, corporativas, sejam elas quais forem, porque todas elas são injustas, toda engrenagem é injusta. É o justo, ou é alguém, inclusive da instituição religiosa. Inclusive. Isso. Quando não, mais que todas. Né? Não é? Porque ela, é pior porque ela se reveste de piedade. Estes agentes não serem essas cunhas, essas travas dessa engrenagem, assim, à medida que você chega, você interrompe o processo de injustiça. Quer dizer, os pastores não deveriam estar cuidando disso ao invés de subirem aos palanques e se unirem juntos e fazerem discursos absolutamente escandalosos que são... E orações, né, que não tem nada a ver com a divindade. E as imposições de mãos. Nem a ver. São insuportáveis. Cara, a impressão que eu tenho é que isso é um grande circo. Total. É um palco, mas é uma atuação. Não, sério, mas cara. Um circo onde não só se ri, Fernando. Não. Eu tô falando... onde se aponta poucas e boas no picadeiro. Palco, entendeu? é uma questão assim, a gente tem que demonstrar, tem que ter uma atuação. Exatamente. Entendeu? Nesse sentido que eu estou dizendo. Manifestação sem ser santo. Pergunta para o pastor Carlos, viu, Paulo? Olha aqui, ó. Lá, o Nelson Rodrigues de São Paulo. O senhor se candidataria a um cargo público, Carlos? Nunca. Então, eu sou um cuidador de pessoas. Eu acho que eu faço, Nelson, eu sei que Nelson é um amigo querido de muitos anos, mas representa a comunidade, está no meio. O que eu faço é o que eu sempre fiz, e o que o Paulo Capelletti sempre fez, o Fernando sempre faz. Nós lidamos com a comunidade e ao longo da nossa caminhada nós fizemos isso. Identificamos gente, ensinamos meninos e meninas a irem se preparar para poder servir na vida, no chão da vida e não entre quatro paredes de templos religiosos. Aliás, né, para defender interesses, né, de sacerdotes em templos religiosos. Isso eu, Paulo e o Fernando nunca fizemos e não vamos fazer.
Não vamos fazer. Nosso negócio é outro. Eu espero. Agora, qual que é? Me ajuda. Me ajuda, Paulo. Nós temos que nos ajudar aqui. Me ajuda. Bom, e Carlos, qual que é nesse sentido? Por exemplo, vendo isso que a gente, a Veja, e por mais que a gente tenha ressalvas a Veja sobre a maneira como que ela aborda determinados temas, e um deles que eu comentei que eu achei um absurdo, por exemplo, a capa da Veja, dessa mesma edição, o Brasil vivendo uma situação lá do Supremo tratando o mensalão. Sim. As cidades a ponto de eleger os seus representantes, seus prefeitos e vereadores, que eu acho que é a eleição que mais toca a vida do cidadão. Porque eu vivo no Brasil, mas eu moro numa cidade. Prefeito e vereador são cuidadores da então, assim, comunidade. aí ela coloca a pança do Ronaldo Nazário como capa da revista. Mas assim, o fato é que ela não é confiável também, né? o Salomão Esper já disse aqui que pior que ler um só jornal aliás, pior do que ele não ler nenhum jornal, ele é só um. Ler um né? só, né? Mas aí, é verdade. eu acho assim, a Veja, ela tá pensando uma questão que por mais que ela ponha tintas a mais ou menos, é essa questão. Não, isso é um fato. Há uma liderança evangélica que está, e aí o título é provocativo, quanto vale um fiel? Porque esse rebanho, ele é moeda de troca para negociar com o poder político, com a força política. Um seguidor de Jesus de Nazaré sabe bem quanto vale um fiel. Então, e aí a questão... Quanto custou um fiel? E eu estava falando com o Paulo, a gente estava falando um pouquinho antes, que é a minha pergunta, qual que é a atuação? Porque a gente tem, de uma maneira ou outra, de considerar que um líder eclesiástico, religioso, ele tem alguma atuação. Tentar identificar qual que seria a que mais condiz com o Evangelho. Deixa eu fazer um resgate aqui de 2 anos, acho que foi 2 anos. Porque a minha pergunta é, a gente viu a revista Veja trazendo esses caras e a gente aponta. 2 anos atrás, o Pascoal Pirangini, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, fez um pronunciamento que foi para o YouTube, em que ele dizia de púlpito, e aí eu falo menção de púlpito, porque caracteriza muito bem o ambiente em que ele está fazendo posição isso. Da liderança. O símbolo que representa esse móvel de madeira, em que ele dizia claramente a sua congregação não vote, era na Dilma, né? Na Dilma. Não vote na Dilma. Para mim, me corrija se eu estou errado, em tese é muito parecido com aquele discurso de antes lá, né? Não, o discurso assim, de desse hoje camarada que tá, vote nesse fulano, ontem, né? E eu uso o púlpito a dizer, não vote nesse fulano. Se existe uma ação, qual que é essa? Que tipo de orientação, que tipo de esclarecimento que é feito pastoralmente ou profeticamente em relação à sua comunidade, tipo assim, olha, nós temos uma decisão muito séria que vai acontecer domingo agora. O que você precisa de minimamente saber sobre o Evangelho que tem a ver com essa questão? Para nunca. E aí só mais uma, porque aí eu vou parar de falar e vou ouvir vocês. Que é outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, que é o seguinte, eu estava vendo uma fala do Gedeão que eu achei interessante. Há alguns anos, a crítica que a gente fazia à igreja, assim, que ela é apolítica. Sim. Ela era alienada, ela não se metia e tal. Hoje parece que ela entrou assim com uma vontade, né? Foi com uma ganância, né? Com uma malicuia para esse ambiente da política. E aí a gente também critica. Aí o Gedon faz uma provocação. Pô, quando a gente não se metia, a gente criticava. Agora que a gente se meteu, a gente está criticando. Sim. Mas assim, como é que caminha aí? Eu acredito que o Carlos teria muito mais autoridade de falar, mas em questão pastoral, eu acho que a orientação pastoral é aquilo que a gente estava conversando antes do programa. Que a orientação pastoral não é olhar simplesmente para o político que o pastor está indicando. Mas isso para também ou rejeitando, isso, nem apoiando nem rejeitando. Mas o que o cristão precisa olhar? Qual é o plano de governo desse homem? Qual é a posição e a proposta que ele vai ter no executivo, no legislativo? Né? Qual é a proposta? Nós cristãos, nós não olhamos as propostas, nós vamos pela beleza, nós vamos pelo que a pessoa falou, indicou. Mas nós temos que ter o costume, como políticos, que nós somos, claro, a gente não vai deixar de ser político, né? Mas fora somos seres políticos. Sim, nós somos seres políticos, então nós temos que aprender. E isso está faltando na comunidade cristã, uma orientação política.
Como escolher um candidato. Exercício da cidadania. Isso, como escolher um candidato. Por que eu vou votar nesse homem? Porque ele tem um plano de governo para melhorar a saúde, melhorar a habitação, melhorar a dignidade do ser humano, a cidadania. E não porque Deus me revelou que ele é um santo ou um demônio, não, né? Ou então que fazer... às vezes é a fala de algum desses camaradas. Ou então fazer como na Veja, né? Um pastor, um líder religioso orando, falando para Deus levantar esse gigante, esse homem de fé, de qualidade, que é um político do partidário aí. Então, essa oração, para que serve? O que serve, na verdade, é uma orientação pastoral para o seu rebanho. Qual é a orientação? Olhe o passado desse homem, olhe o presente desse homem, olhe a proposta dele. Precisa. E outra, Paulo, tem essa coisa também. O líder mesmo da... Tem um pedido de socorro aqui. O líder mesmo da campanha eleitoral de São Paulo, ele está sendo condenado por assédio sexual, não é? E a igreja defende tanto essa situação sexual, né? E omite outras, mas a sexualidade acaba com o ministério, acaba com né? A relação sexual acaba com o ministério, acaba com vida, com Deus, para a instituição religiosa. Agora, uma pessoa que está sendo indicada e para ser eleita, né? Prefeito da nossa cidade está sendo condenado por um assédio sexual. Para mim que é básico para a comunidade de seguidores de Jesus séria, que quer numa hora como essa tomar uma decisão que seja condizente com o evangelho que abraçou, é também identificar aqueles aventureiros, os que aparecem de última hora, ou tanto a liderança espiritual quanto os candidatos, né, que passam 3, 4 anos quase que absolutamente anônimos, você não sabe deles. E às vezes a impressão é que... Mas parece que você está falando só de todos, né? Aquele líder espiritual que nunca tocou no assunto de política com a comunidade, nos 3 meses que antecedem uma eleição como essa, ele vira um político. E fica nítida a impressão que houve algum acordo prévio para que isso mudasse o discurso dele. Não é só uma aliança moral, né? Uma aliança financeira. A comunidade precisa ficar atenta disso, porque as questões políticas de uma cidade como São Paulo, ou de qualquer cidade do Brasil, elas estão acontecendo todo dia. Você é um dos que lida na cidade, e como outros tantos, diariamente. Sim. E nós, nessas horas é que nós vemos aparecer alguns. Sim. Quando na verdade durante os 4 anos, nas madrugadas e noites em que as pessoas estão sofrendo pelas ruas da cidade, você não os vê. Isso é um dado pro eleitor ficar atento. Do tipo, por que meu pastor está tão interessado em apoiar esse camarada hoje? Por quê? Então, posso colocar 2 e-mails aqui? Com certeza, financeiramente está levando. O Marcos Salomão, ele está fazendo mais uma pergunta lá do Rio de Janeiro. Salomão, bem-vindo, viu? Bem-vindo aqui. Hoje os políticos capazes e eticamente comprometidos com a sociedade, quando eleitos, aí a pergunta, não servem mais como álibis para justificar esse modelo de democracia brasileira impune em que vivemos? Então me parece que ele está se referindo a essa estrutura que já é por si muito complicada e maligna. Corrompida. Engrenagens injustas. Agora, tem um internauta, uma internauta de Vinhedo, nossa querida Suzy Costa. Suzy, estava demorando, hein, Suzy? Socorro! A pergunta dela, o que fazer então? Aí a Suzy diz assim, como cidadã, como cristã consciente, tenho pesquisado e tentado me inteirar sobre a vida e propostas dos candidatos a prefeito, e infelizmente já encontrei traços de injustiça, corrupção, mentira em todos. E agora, José, minha saída será anular ou embranquecer meu voto? O voto nulo e branco é democrático, né? Não deixa de ser uma expressão. É uma expressão, né? Então, aí eu acho que talvez o mais fácil... Eu acho que Fala, Paulo. Eu acho assim... existe injustiça em todos. Com certeza. Eu acho que até entre nós aqui existe uma injustiça. Claro. Eu acho que não, cara. Não. Estamos transcendendo, né, a injustiça. Mas, assim, a sociedade é feita de injustiças e justiças. Né? Dos injustiçados, daqueles que praticam a injustiça.
mas existe uma proposta coerente na vida desse homem, lógico que com o passado, mínimos, né? os mínimos, razoáveis, né? que pode ser cobrado futuramente, né? A gente precisa olhar para isso, precisa dar uma nova chance para uma pessoa também, não dá para simplesmente eliminar, cortar. Mas eu acredito que se não tem possibilidade, eu acho que o voto nulo é a melhor coisa. Se não existe possibilidade, se eu vejo que nas candidaturas não existe possibilidade nenhuma de liderar a minha cidade, tem que votar nulo, eu acho. Vota nulo. Acabou. Não deixa de ser uma expressão, democrática. Lógico. Eu acho que é essa a questão. O que eu, como democrata, diria assim, penso que eu nunca voto nulo ou branco, nunca votei, pelo menos. Né? E eu voto desde 1974. Essa eleição vai ser difícil. Essa eleição vai ser difícil. Né? Eu tenho uma justificativa maravilhosa que, paciência, aconteceu, mas depois eu falo. Né? Mas assim, eu penso que mesmo quando temos que optar por alguém cujo, vamos dizer assim, vida pública tem alguns senões, eu concordo com você. De repente pode ser que esse tenha um programa que possa ser fiscalizado, inclusive pela própria comunidade, que é condizente com aquele momento da comunidade, do município, do lugar, enfim. E eu penso que é aí que a gente exercita a democracia, porque também acho que nós somos muito fiscalização da política pública. Nós somos crianças na democracia. E é a itinerância eu acho que isso é uma coisa, vai nos dar essa competência. Com o passar do tempo. E a alternância, né? E a alternância. A alternância. Então, eu acho que é um elemento. Eu sou, por isso voto. Né? Por isso voto. A alternância pode me dar alguma possibilidade. Lembrando de uma coisa, olha, o que está acontecendo no Supremo hoje é histórico. Nós não estamos aprovando tudo e estamos com raiva de muita coisa. Mas é histórico e isso é um precedente para o futuro. Com certeza. Né? De você ter um conjunto de leis e termos instrumentos jurídicos no nosso país que de quando em quando bota alguém na cadeia. De quando em quando expõe o que está sendo exposto. Isso é histórico. A gente anda meio pessimista, né? E às vezes olhando com um senão aquilo que está acontecendo, mas é histórico. Por exemplo, eu tenho 57 anos e eu nunca vi isso. E eu estou vendo isso com muita alegria. Na verdade, a gente passou um tempo na ditadura, né? A gente não viu nada. Não dá para ver nada mesmo, né? Eu acho que o Brega tocou uma questão que é interessante, que é o seguinte, né? O país, a nação, pensando coletivamente agora, do ponto de vista democrático, a gente está engatinhando. Não, é muito novo, com certeza. Meninos, 30 anos, Fernando. A gente está engatinhando. E aí a gente tem que considerar o seguinte, que houve uma redemocratização no aspecto político-partidário. Que eu quero dizer assim, agora nós podemos votar para presidente, joia, nós vemos democracia. Eu acho que a gente ainda não vive uma democracia. A gente vive num estado em que há uma série de elementos que são democráticos. Mas não é uma democracia plena. Votar é um aspecto de um Estado democrático. Agora, quando a gente pensa em democracia... democrático não deveria de ser obrigado, né? É democrático. Então, isso até alguém que coloca aqui, né? A democracia tem que você lidar com os conselhos tutelares de menores que funcionam na comunidade, com os conselhos de segurança que funcionam na comunidade. Quer dizer, a gente vota para presidente, para prefeito, mas não quer fazer parte desses grupos que deliberam dia a dia. Assumir responsabilidades comunitárias. De eu acho que esse ponto, de rua, né? Mas eu acho que também a questão assim, do acesso que a população, que o demo, que não é o diabo, é o povo, né? Que essa democracia tem às necessidades, ou aquilo que atende às suas necessidades básicas e que dizem respeito à sua dignidade como pessoa. Então, quem é que tem hoje acesso digno à saúde? A educação, a segurança pública, isso aí. Entendeu? A cultura, ao lazer. Tem uma parcela enorme da população que não tem. E que está muitas vezes, aí eu acho que tem um negócio que é meio complicado, que está sendo... Houve uma melhora, de forma geral, houve nos últimos anos, e que eu acho assim, não é resultado de um governo ou de outro dos que passaram, faz parte de um processo que vem desde lá da redemocratização do país. Né? Agora,
a gente está caminhando e estamos aprendendo. Sim. Né? Agora, Mas você percebe também em todas as ações de iniciativa pública que parte das leis é sempre em benefício de um grupo. Né? Você vê o metrô. O metrô é benefício de um grupo. Se fosse uma democracia, nós temos que ir para onde primeiro? Para a periferia, trazer o povo para o centro. E se fosse em benefício... Agora que vai chegar, daqui 2020, vai chegar o metrô na periferia. Está errado. Que é onde está o povo que sofre. Essa política de baixar IPI para vender carro, Paulo. Mas o que é isso aí? Não é uma articulação da automobilística? Agora voltando ao invés de pensar no investimento para transporte público, é colocar mercado, né? Agora voltando à relação promíscua da política com a religiosidade. Tem mais pergunta aqui de internauta, viu? Né? Assim, há hoje, por exemplo, nós temos hoje um número grande, milhares, né, de líderes espirituais, forjados não necessariamente do modo como eu penso que deveriam ter sido forjados, isto é, na forja do pastor, dos pastores, né, do sumo pastor. São forjados nas entidades e instituições as mais variadas, que hoje tem seminário para todo lado e em comunidades locais, enfim. E esses meninos, na verdade são meninos e meninas, né, que estão à frente dessas comunidades, eles são suscetíveis, vulneráveis, até porque lhes falta mentores, mentorias, não é? Você é um homem de uma experiência extraordinária nessa caminhada e de formar pessoas. O que você diria para os pastores jovens, os líderes espirituais, que vamos colocar assim, daqueles que são sérios e que querem ser sérios, mas eles chegaram num momento tão corrompido que eles acham que isso é o normal. Que levar um político para o púlpito é normal, porque o mentor dele fez, porque a instituição a qual ele pertence faz, e foram beneficiados. Então eles acham que isso é normal. O aferidor deles é errado. Brega, em alguns casos, ai deles se não fizer. Também tem isso. Institucionalmente. Também tem isso. Mas de qualquer maneira, vá que um desses está nos ouvindo. Mas é assim. O que você teria para primeiro a gente tem que desvincular a denominação ou a instituição religiosa do templo, né? Porque hoje você percebe que esses jovens que estão chegando só estão multiplicando aquilo que ele já conheceu há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que nós de uma época do mundo evangélico, nós tivemos um privilégio ainda de olhar para o lado de fora. Esses meninos e meninas que estão chegando, eles não estão tendo o privilégio de olhar para o lado de fora, porque o líder não permite que ele olhe do lado de fora, das quatro paredes. Então, ele tem que perceber que o reino de Deus é muito maior do que as quatro paredes que ele vive. Né? Então, ele está muito mais preocupado na quantidade de pessoas que tem dentro do espaço religioso que ele está liderando. Naquele dia, isso, né? É o domingo, é a quarta-feira, e ele fica preocupado com as pessoas lá do que com a própria cidade ou com o próprio reino de Deus, que está maior do que o templo. Então, é um alerta para esses garotos que estão começando, que ele precisa procurar pessoas. Nós não procuramos, não tínhamos sede de ter alguém para nos ensinar. Eu tinha sede de alguém me ensinar. E quantos encostaram em mim para poder falar, não faça isso, faça aquilo? Poucos. Porque também não tem, do lado de cá, né, a gente tem que assumir alguns erros, né? Do lado de cá não tem iniciativa também, nem vontade, né, de ensinar. Né? Não faça isso. Né? São poucos aqueles que vão falar, ensinar o caminho. Né? Eles vão informar, porque hoje a informação é melhor do que formação, né? Então esse é um problema. Então esses meninos e meninas que estão começando na liderança, eles têm que olhar para o lado de fora o sofrimento humano.
Então é uma das chaves interpretativas para a nossa própria vida. Olha para o pobre, né, Paulo? Então, olha para o necessitado, olha para o sofrido. O que nós vamos fazer com esse sofrido da sociedade? Públicos. E eu pensando em Mateus 25, Vai essa fala sua. Então, Carlos, meu, pensando em Mateus 25. para de ir na igreja. Essa fala não, vai sua, na igreja verdadeira. Para né? de ir na igreja. Vai na igreja verdadeira, na rua. Essa fala sua nos remete, pensando em Mateus 25, Brega, você falou assim, olha para o pobre, olha para Jesus, né? Olha para Jesus. Sim. No qual nós encontramos no desamparado. Em quem você encontra Jesus? Sim. Ó, deixa eu ler um e-mail aqui que está chegando. Fala aí. A Rejane lá de Caruaru está dizendo que concordo sim, temos direito de pensar. Pensar não é pecado, lógico que não, porque sem foi Deus dúvida, que fez a gente você pensar. é livre. E em relação a algo tão importante quanto o dirigente de uma cidade, porque não analisar bem a todos? É isso aí. É isso aí, o Marcos Salomão tá aí, ativo. Marcos gente já boa, que a democracia nos obriga a votar, e aí essa pergunta, essa democracia, enumerem as características de um bom candidato. A gente vai falar sobre isso. Isso eu acho que é legal. Ari Oliveira, Fortaleza. Aqui em Fortaleza a coisa tá feia. Nossa! São Paulo também. Meu, se Fortaleza tá feia, querido. Que é do Rio. Quem é o candidato no Rio? Quem são os candidatos? Eu não tô lembrado. Manda aí, Marcos. Não, ele tá em Fortaleza. Ah, no Rio. O Marcos Salomão tá no Rio. Tô escolhendo o menos ruim. Falando nisso, o que acha é uma boa ideia. Aí tem outra pergunta, o que acha dos institutos de pesquisa? Oh, meu Deus. Eu não gosto de tendencioso. Eu não gosto de pesquisa. Rejane Melo, de Caruaru. O grande problema da nação brasileira é que somos um povo que baixa a cabeça para muitas atrocidades, desde o início do Brasil. É verdade. Tem uma questão histórica aí que faz Eu não sentido. gosto de pesquisa, Paulo Capelletti. Outra coisa, locação... Elas não servem. Bom, a pergunta lá, a colocação do Marco lá do Rio... Ô Marcos, lembra quais são algumas características de um candidato? Eu acho que a gente tem que firmar aqui no programa, uma luta pela ficha limpa. Isso seria ideal. Já é uma saída. Mas uma luta mesmo, porque eles vão falar que ficha limpa não é tão limpa assim. E a lei vai ficar fora do absolutismo. Acho que essa hora é a hora da gente lutar pelo absolutismo. É limpo, então nós vamos votar. Não é limpo, não vote, mano. Eu sei que a ficha limpa ela já tirou muita gente. Saiu uma lista aí no jornal. Mas essa ficha limpa não tá limpa assim, né? Então, cara? mas ela já Esse abriu um espacinho aí, porque tem que ser julgado em determinada instância. Tribunais de contas do município, do estado, não vale. Eu acho que é o menos ruim que o cara de Fortaleza falou. Marcos, por exemplo, primeiro, a gente poderia até enumerar, eu falo vocês cada um. Mas, por exemplo, primeiro, penso que o histórico do candidato precisa ser levado em conta. Sim. É muito complicado você votar em alguém que você não se interessa pelo histórico dele. E nesse sentido, eu vou dizer, aí você até talvez não bem interpretado por alguns, né? Nesse sentido, não estou querendo dizer que no histórico de um candidato ele não possa ter sido acometido num ou outro momento de situações controversas, porque todos nós o somos. Sim. Mas parece-me que o histórico, com mínimos de coerência, mínimos de compromissos, e aí cá entre nós, a gente tem idade para isso, nós temos políticos próximos de nós que têm essa caminhada com mínimos que foram em alguns momentos controversos em algumas situações, mas eles batem firme naquilo que são valores que nós defendemos. Sim. Entendeu? Do tipo da cidadania, da justiça, daquilo que tem a ver mais com a estrutura de uma cidade, não com o periférico, com o superficial. Odeio políticos que vivem preocupados com o cosmético da cidade. No estético. Todo político que se preocupa com a estética da cidade pode ter certeza que essa cidade está um lixo por dentro. Com certeza. É maquiagem demais. Então, assim, na minha opinião, isso é um item que eu levo em conta. A cidade de São Paulo, você percebe muito isso, né? A cidade limpa, né? São Paulo teve aquele movimento que eu achei que tem um aspecto legal, mas assim,
Mas é uma o que cidade que tá com limpo? maquiagem, né, Então, Fernando? é exatamente Não, assim, o que tá limpo na cidade? Mas o prefeito daqui a pouco que... começa a chover e nós vamos ter enchente de novo, porque prefeito que durante se um ano não se interessa. fez nada. Não, quando você vai no hospital, quando você vai na escola, você vai, e eu estou falando de instituições ou de repartições que dizem respeito diretamente à administração municipal. Sim, claro. Quando você vai nelas, municipal. a coisa não tá tão limpa Mas assim. quando o prefeito pensa na estrutura arquitetônica, mas não pensa no ser humano, é isso que acontece. Né? Na cidade de São Paulo, o que aconteceu? Vamos proteger a estrutura civil, mas o ser humano que tem um valor maior da cidade, ele é depreciado. Uma outra característica Então, do candidato o que a gente pode fazer? É valorizar o ser humano da prioriza cidade. o humano e é alguém envolvido com ações de humanização da cidade. Teve uma político candidato a município, a prefeitura de município, que fica discutindo questões nacionais, é certo que ele não vai ficar 4 anos lá. Com certeza. É certo. Com certeza. Ele está preocupado com outros negócios. Com certeza. Se ele não tá prometeu, não vai cumprir, viu, meu? Pode ter certeza. Prometeu, mas não vai cumprir. Uma outra vai coisa terminar o mandato ou não vai? Eu acho que não. Vai. Não vai. Mas uma outra coisa que a gente tem que olhar... Tá bom pra você? Tá bom pra você? Não vai. Está bom para ambas as Outro partes? item que um item faz que nós precisamos olhar é o plano que... Plano de governo, né? Plano de governo que esse candidato tem em relação à educação, em relação à saúde. A nossa educação está falida. Saneamento básico. Né? A nossa saúde está falida, a nossa educação está falida. Né? Se nós começarmos a estruturar a educação da nossa cidade, com certeza isso vai passar pelos muros da escola ao ponto de tocar em outras estruturas políticas. O que eu quero dizer com isso? Não é a criança na escola. Porque a gente pode até falar as crianças estão na escola há mais tempo. Não é isso que vai fazer a educação. É professores que vão ter condições, conteúdo, né, valorização profissional, econômica. Então, essas coisas que são de suma importância para você estruturar uma cidade. Estão sangrando. Sem dúvida. Nas escolas. Sem dúvida. Maioria. Por quê? Porque já não tem mais autoridade na sala de aula, já não tem mais. E também não tem interesse naqueles que estão sendo educados, né? Porque eu estou indo para o ensino, porque eu vou ter um salário pequeno, é isso que eu sei fazer. Mas não tem interesse na relação. Voltando um pouco na... Desculpa, Paulo. Mas eu acho que a educação é uma vertente que precisa ser firmada aqui. Como um ponto até nevrálgico da situação da nossa cidade. A saúde é outra, que você vai nos hospitais, fica difícil, não sei se eu tenho tempo, mas eu fiquei 10 horas num hospital com um adolescente, que o ECA fala que o adolescente tem prioridade e direito à saúde. Fiquei 10 horas num hospital público, esperando. Quando eu fiz uma lista, quando eu comecei a gritar no hospital e fazer um abaixo-assinado das pessoas que tinham mais de 300 no hospital, apareceu deputado, vereador. Eu falei, vocês querem o que aqui agora? Né? Quer ganhar voto? Aqui você não vai ganhar voto. Eu vou denunciar, vou entregar um abaixo-assinado na Câmara dos Vereadores para fazer alguma coisa. Né? Isso aí. Então tem uma atitude. As pessoas sentadas, e parece que elas não são pacientes. Elas são, na saúde, na educação, eles são... Eles são os incômodos. Isso, o incômodo. E não pode ser incômodo. Como é que é aquele livro do Chico? A atitude... O título do estorvo. Livro? Estorvo. É um estorvo. Não pode. Estorvo. Não pode. Tanto na habitação, na saúde, na educação. Não pode ser. Os médicos, sabe onde estavam? Do outro lado, tomando cerveja no bar, cara. Enquanto as pessoas estavam sendo maltratadas no atendimento.
Agora, outra coisa que eu diria para colocar assim, o político é assim, fuja dos políticos que vivem apegados a questiúnculas pessoais, né? Que pega a câmera e o microfone para ficar falando mal do outro. Não tem jeito. Um candidato deve ter mais o que fazer, né? Sem dúvida. Ficar falando mal do outro é a pior política que tem que fazer, né? Carlos e Paulo Bragantino. Eu falei Carlos Capelete e Paulo Bragantino. A Vânia, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mandando e-mail falando sobre as... A Vânia é uma militante. Tá lamentável a negociação que a igreja faz com os candidatos e tudo mais, está mandando e-mail. A Rejane Caruaru mandando um abraço pro Brega. Manda um abraço também, né, Paulo? Caramba. Eu vou ficar chateado. A Vânia. Sem justiça. Não, tem um e-mail aqui do... O Marco respondeu a pergunta do Rio de Janeiro. Há dezenas de candidatos a vereadores que se dizem evangélicos. Para prefeito, o Eduardo Paes, que concorre à reeleição e tem apoio do Malafaia, etc. O Marcelo, gostei do Nossa. Então foge Marcelo Freixo. Foge desse já. Marcelo Freixo, que é deputado federal e é o político responsável pela CPI dos ministros. O Marcelo Freixo, se eu não me engano, é aquele deputado que inspirou um personagem no Tropa de Elite 2. Se eu não me engano, lembra daquele deputado que vai bater lata lá, que vai contra e tal? Se eu não me engano, aquele personagem é inspirado no Marcelo Freixo, tá? Marcelo Freixo. E há outros mais nanicos. A previsão é que não haverá segundo turno, tendo em vista que o atual prefeito Eduardo, acho que até dinheiro para a Marcha para Jesus financiou. Nossa. Aí é outra coisa de louco. Desses, né? Essa marcha, para quem é? Curral eleitoral de um monte de gente. Com certeza. Não tem nada de Jesus nessa marcha. A segunda coisa o cara tem um apoio, está dizendo aqui o Eduardo Paes, que tem um apoio do Malafaia. A questão, de novo, vamos voltar, que talvez a temática... O que o Malafaia tem que esses caras, Paulo, o que um pastor tem que apoiar determinado candidato? Eu acredito que o pastor apoia o candidato porque está tendo uma referência ao apoio do trabalho dele, que não é o reino de Deus, né? Que não são as pessoas, que não é a necessidade humana. Ele está trazendo o candidato para o curral da vida dele. E ele vai tirar vantagem disso, através dos templos que vão ser aprovados, interesses pessoais. É aquilo que a gente está discutindo aqui. Interesses pessoais, os religiosos. E eu acho que líder espiritual é muito forte para eles, né? né? Porque então, eu acho que eles são líderes partidários. Às vezes eu não gosto de usar o vocábulo pastor, que é um vocábulo tão santo para ser tão mal utilizado. Que usam do seu poder carismático para influenciar um grupo de pessoas pobres que não pensam. Cara. E é um cara que, quando fala... Entendeu? E não é só pobre financeiro, não. É pobre intelectual, é pobre que não pensa. Agora, e é um camarada que, quando fala... Esse rapaz, eu acho que merece uma resposta em relação ao apoio que esse pastor está dando ao candidato. Ele vai levar vantagem. É isso. Eu quero deixar afirmado aqui que esse homem vai levar vantagem. Né? Porque esse não é o métier de um pastor. Não é o perfil de jeito nenhum do pastor. Ele gastar o seu frase antiga do Ariovaldo Ramos, que a gente queria que ele tivesse aqui papel com a gente, que é a seguinte: o profeta não senta na mesa do rei. Pronto. Isso aí. Não é? Isso o pastor não senta na mesa. Que aí entra, quando a gente estava falando da ação pastoral, a gente estava considerando a possibilidade. Você usou uma palavra agora há pouco aí lá no posto de saúde, lá no hospital, né, da denúncia. Quer dizer, é o camarada que em dado momento ele faz o anúncio do reino e dos valores do reino, e em determinado momento ele tem a liberdade de fazer a denúncia em nome do reino. Sim. Com certeza. Sim. Né? Eu acho que o anúncio do reino já é uma denúncia para esses homens e mulheres que estão aí querendo fazer algo em prol dele mesmo. Agora, uma palavra ao eleitorado, né? A comunidade que elege. Né? Hoje, há muitos instrumentos fiscalizatórios e de acompanhamento dos mandatos. Eu particularmente acompanho os candidatos que eu votei, o federal não entrou, mas o estadual entrou, que eu votei na última eleição, e eu acompanho diariamente.
pelo Twitter, pelo Facebook, ele me responde e há uma interação. Então hoje esses instrumentos você tem ferramentas devem ser utilizados para que você, numa hora de pré-eleitoreiro, chegue alguém e cole em você do tipo, eu sou o cara. Eu falo, eu nunca te vi, não te vejo há 4 anos. Você viu lá, Paulo? Não. Ali, ó. O Dani piscando lá. 50 minutos? 50 minutos, cara. Pra encerrar? Não. Aí 50 minutos. O Dani coloca ali no TP acabou. Assim, 50 minutos, tá na hora de encerrar. Tá. Porque a nossa proposta é que seja assim de 30 a 40 minutos. Então tá bom. Terminando. O Paulo. Considerações finais, amigos, a gente vai pro final aqui. O Paulo, eu tenho essa coisa e aprendi com você e com alguns dos nossos mestres, né? De que quer se encontrar com Jesus, quer se encontrar com o Senhor, vai ao encontro do pobre, vai ao encontro da periferia, vai ao encontro dos excluídos da terra, né? Dos peregrinos, né? Das viúvas, dos órfãos, né? Vai ao encontro deles. Religião. Você vai encontrar o Senhor lá. Sim. E a minha parte, assim, em termos de finalmente, mas te perguntando, voltando à tese, você não acha que a pastorada está deslocada pensando em se é para encontrar o Senhor e é com o Senhor que nós temos algo a tratar? Aliás, no meu modo de entender, nós temos um problema de amor para resolver com o Senhor. Sim. Nós não temos um problema de obediência. Que se nós o amássemos, o obedeceríamos. Sim. E acho que se é para com Ele nos encontrarmos e com Ele resolvermos estas questões para que a gente seja útil na vida, né, parece-me que a pastorada em geral está deslocada à medida que é vista e aclamada e proclamada nos palcos juntos de políticos. Eles, na minha opinião, estão deslocados. Deslocados. E a minha questão... Acho que influenciados, né? Pelo mercado, por essa política, acho que tem por esse assim, império comercial. Você emendou assim, isso é um mercado religioso, né? Sim. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho. Não existe, né? Você falou assim, nós temos um problema de amor, né? Eu incluiria um outro detalhe da pastorada. Há um problema de amor próprio. Autoestima. Eu tô achando assim, tem alguns caras que... Eu preciso virar show, eu preciso vir, eu não tô conseguindo caminhar. Alguém precisa me credenciar. Alguém precisa me credenciar. Eu não tô conseguindo caminhar naquele lance assim da obscuridade. Em que não aparece. Mano. Quando eu tenho problemas com autoestima, eu vou buscar recursos, ou vou buscar caminhos. Por conta de um... Então, o que eu quero dizer assim, eu acho que tem muita gente que às vezes está com esse problema. Eu tenho um problema mal resolvido, cara, e eu preciso fazer o meu ministério crescer, aparecer e acontecer. Mas isso é influência neoliberal. Influência neoliberal, capitalista. O casamento dessas... E o número é muito mais importante do que a relação. Do que a relação que eu tenho com você. Não importa a quantidade de pessoas que estão ao meu redor ou que são amigas. Porque, na verdade, você tem que transformar esse cara em amigo de Deus. Né? Pessoal, a Rejane Melo está dizendo o seguinte. Para vocês não ficarem tristes, mando um abraço a todos. Obrigado, hein? Obrigado. Manda o papo na rede. Mandou um abraço de novo, Carlos Bragantino. Obrigado, Rejane. Mas é isso aí. Obrigado, Marcos Salomão. Eu acho que é uma questão complicada, mas acho que a gente conseguiu pontuar algumas coisas, sobretudo dessa questão assim, desse deslocamento, que talvez uma parte, não diria toda, mas uma parte que tem muita visibilidade hoje na mídia e que tem a ver com comunidades que são personalistas, né? Porque quando você pensa em determinadas denominações, você pensa num cara. E aí, quando a revista faz referência, ela não faz referência a uma denominação, ela faz referência a esse nome. E dando a entender, e me parece que isso está claro, que esse cara tem na mão dele um rebanho lá de 50 mil pessoas, é a reportagem da Veja. O cara lá tem 400 mil pessoas,
dando a entender que esse cara tem É. condições de manipular, o que eu também às vezes desconfio que lá no chão da vida o camarada vai votar, não é exatamente como manda lá não. Mas assim, eu acho que tem muito a ver um perigo essa questão desse deslocamento desses caras saindo da sua função pastoral para atender uma demanda política partidária. E ó, título religioso não é credencial para se candidatar a um mandato público. Não é. Esse papo de sou pastor, sou missionário, sou apóstolo, sou bispo. Continua sendo, não não credencia ninguém para assumir um cargo público e nenhuma comunidade ela tem credenciais para isso. Eu acho que a gente pode até voltar a falar sobre vocação, né? Porque é uma vocação. Continua, pastor. Paulo, quando você vem aqui para falar sobre vocação? Boa, né? Vamos já agendar, cara. Pode. Precisamos terminar. Paulo, vou terminar. Termina, Paulo, vai. Eu queria deixar uma frase de um homem que eu conheci. Conheci nas leituras. Um homem que eu me apaixonei, que é José Combla. Uhum. Ele fala da seguinte forma. Eu ouvi pessoalmente, você ouviu pessoalmente? Não chegou a ouvir. Não, ele escreveu e ele escreveu da seguinte forma, porque nós falamos que era falta de amor, então eu queria terminar com isso. Que eu acredito que de verdade o que acontece é nós temos mais amor financeiro, mais amor interesseiro do que o amor verdadeiro. E o amor monetário que está aí em todo lugar. Então o capital vale mais do que a pessoa. Mas o Comblan ele fala da seguinte forma, que Jesus ele deixou um mandamento, amar a Deus e amar o próximo como a você mesmo. E quando ele fala sobre isso, ele fala da seguinte forma, se você amar só a Deus e não amar o próximo, isso é religião. E é o que está acontecendo hoje, né? Porque tem muita gente que ama a Deus, mas não se relaciona com ninguém. Então eu acho que isso é uma dificuldade da política, porque ele não se relaciona com ninguém, ele quer se relacionar com o Deus da denominação ou da instituição religiosa, e ele acha que aquele homem é Deus e que pode colocar ele no poder. Né? Então nós temos que amar a Deus, e ele fala ainda da seguinte forma, se você amar só o próximo, então você é ateu porque você não ama a Deus. Agora se você ama só você, então aí você se torna sadomasoquista porque você não ama ninguém, só a você mesmo, e isso entra o egoísmo, individualismo e tudo mais. Então eu acredito que nós temos que amar o próximo para fazer com que esse amor seja prático e não só de palavras. E amor prático é amor político. Aonde eu tiro de mim para dar para o outro, aonde eu como ele come, aonde eu moro ele mora, o que eu visto ele pode vestir. E o que ele tem de saúde, eu também tenho que ter e ele também tem que ter. Então eu acho que a dignidade está muito ligada ao amor que desemboca na prática. Né? Aquilo que eu faço ele também pode fazer. Então eu acho que a política está aí. Em amar a Deus, amar o próximo como a você mesmo e fazer com que o outro se pareça mais com Jesus do que você. Isso aí, Paulão. Qual é seu e-mail, Paulo? pcapelete@uol.com.br. Mas eu tenho um Facebook que é Paulo Capelete. Capelete com Capelete, todas as consoantes do nome, com exceção do C, é dobrado. É Capelete com 2 P's, 2 L's, 2 T's com I no fim. Obrigado, Paulo. Você que mandou e-mail, você que participou, pessoal do Rio, pessoal lá do Nordeste, obrigado, foi muito legal. E acho que teve uma interação muito bacana. Se você achar que foi, no mínimo, esclarecedor um pouco esse papo, divulga ele aí pela rede. Lógico. Que a intenção nossa foi essa, fora as nossas brincadeiras aqui, de tentar tornar um pouco mais esclarecedor esse contexto. A gente vive um samba do crioulo doido. E vá às urnas. E vá às urnas conscientemente. Que na verdade essa situação de religião e política é uma piada mesmo, né? É verdade. Eu ri dela. Tem que dar risada, né? Tchau, pessoal. Tchau, um grande abraço. Tchau, um abraço. Tchau. Joia. 1 hora.